Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Fazendo mais uma aula aqui de uma sequência de aulas que eu fiz de marxismo no século XX. Hoje eu quero falar com vocês sobre a hegemonia cultural. De que maneira a cultura foi sendo tomada pelos grupos, por meio das instituições, para que se estabelecesse uma padronização de uma cultura de base marxista na sociedade contemporânea. Quero fazer isso a partir de Antônio Gramsci e Georg Lukács, entendendo como isso foi sendo aplicado no Brasil. Pessoal, então, o que eu vou trabalhar com vocês nessa aula? Eu quero trabalhar dois caminhos. A ideia de uma hegemonia cultural e a ideia de uma guerra cultural estabelecida a partir desta hegemonia cultural. Tá? Ao longo da história do Brasil, por exemplo, ou de qualquer outro lugar, sempre vai ter algum grupo lógico, seja ele ideológico de âmbito religioso, político, social, que vai tentar estabelecer uma hegemonia, um controle, uma forma de dominação da cultura. Sempre vai existir dentro da sociedade algum grupo que tenta estabelecer essa hegemonia na cultura daquele povo. Você pega, por exemplo, no início da colonização do Brasil, o movimento exercido pelos jesuítas é exatamente esse movimento, estabelecimento de uma hegemonia cultural sobre os índios. Se você pega em cada momento da história, a gente sempre vai ter algum grupo que vai tentar estabelecer um controle sobre as massas a partir de uma cultura. Agora, no século XX/século XXI, esse movimento de uma hegemonia cultural está muito ligado ao pensamento marxista. É o que nós chamamos de marxismo do século XX. Só que, fazendo um caminho rápido para a gente entender onde eu quero chegar, marxismo é um movimento do século XIX, a partir de Karl Marx e Friedrich Engels, onde busca a superação de uma sociedade opressora, capitalista, por meio da revolução. Qual que é a ideia central do pensamento marxista? Você superar o capitalismo, superar essa sociedade opressora, através da revolução armada e, por meio das armas, o proletariado tomar o poder e iniciar a ditadura do proletariado, superando a sociedade opressora liberal capitalista. Ponto. Esse é o cerne do pensamento marxista do século XIX. Quando a gente entra no século XX, esses marxistas eles entenderam que a revolução ela não é armada. E a sociedade opressora que nós devemos superar não é a opressão capitalista, não. A sociedade opressora a ser superada é a sociedade pautada numa tradição, numa cultura baseada numa ética judaico-cristã, num direito romano, numa filosofia grega que constituiu as bases da sociedade e que, de alguma maneira, construiu uma sociedade opressora. E o que os marxistas do século XX entenderam? Que nós devemos também fazer uma revolução para superar essa sociedade opressora, mas essa revolução ela não vai se dar no campo armado. A revolução ela não vai se dar por meio da revolução do proletariado. Não. A revolução proposta pelo marxismo do século XX é uma revolução intelectual. A superação da sociedade opressora ela se dá por meio das instituições, ela se dá por meio da arte, por meio da cultura, por meio da educação. A grande diferença do marxismo do século XIX, proposto por Marx, e o marxismo do século XX, proposto pelos chamados neomarxistas, Georg Lukács, Rosa de Luxemburgo, Antônio Gramsci, fazer uma revolução, somente uma revolução contra o capitalismo, e sim uma revolução contra a estrutura de uma sociedade opressora, e, por meio das bases das instituições, essa revolução ela vai se constituir. E aí vai surgir uma nova sociedade. Essa sociedade livre das tradições que, aspas, oprimiram a sociedade até hoje e que construíram uma nova sociedade. E a isso nós vamos chamar de marxismo cultural. Esse marxismo cultural estabeleceu uma cultura hegemônica a partir de uma linha de pensamento que é adotada por uma corrente da sociedade. Hoje, se a gente colocar a sociedade em caixinhas, em gavetas, a gente pode dizer que a sociedade brasileira
ela é dividida em progressistas e conservadores. E qual que é a grande sacada? Uma das partes deve estabelecer uma hegemonia cultural para que, tendo estabelecido essa hegemonia cultural e tendo vencido a guerra cultural, estabeleça a construção das bases de uma nova sociedade. E aí, dentro dessa linha, os progressistas se identificam com essa visão marxista, neomarxista do século XX, e utilizam as estruturas todas para que se estabeleça um padrão hegemônico cultural de pensamento. E aí a sociedade vai seguir esse padrão cultural hegemônico de pensamento, e a esse padrão cultural hegemônico de pensamento, nós vamos chamar de cultural. Então, a partir de dois pensadores, eu quero construir com vocês a ideia da construção de uma hegemonia cultural e de que maneira das vertentes dessa guerra cultural venceu a hegemonia. Para entender isso, quero construir primeiro a ideia desse italiano, nascido em 1891, morto em 1957, tá? Um marxista. Toda a ideia do Gramsci, ele escreveu durante 8 anos. Ele ficou 8 anos preso pelo regime fascista na Itália, 30. E aí, durante o período desses 8 anos, ele produziu toda a obra, todo o pensamento dele. E o Gramsci influencia muito a hegemonia cultural atual estabelecida pelo movimento progressista. O pensamento gramsciano está muito nas bases dessa hegemonia cultural. Tá? O ponto de partida de Gramsci. Ele percebe que a sociedade contemporânea, entenda a sociedade contemporânea de 100 anos atrás, quando ele está escrevendo, mas entenda essa sociedade também de hoje, tá? Ela está organizada ao redor de relações de poder e relações de controle. Por todas as áreas da sociedade, tem grupos que estabelecem uma relação de poder sobre as massas e instrumentos de controle das massas. E o que o Gramsci percebeu? Ele percebeu que quem tomar na sociedade o poder controle vai estabelecer a hegemonia de sua cultura. E, por exemplo, ele tem uma teoria chamada teoria do Estado estendido. Não? O Estado ele tem o aparato das armas, militar. Não adianta você querer brigar com o Estado. Mas as instituições têm o aparato da cultura, do intelecto, da mentalidade. Olha que sacada interessante do Gramsci. Se existem organismos de poder e de controle na sociedade, basta que nós tomemos instituições que têm o controle e a gente coloque de forma embutida nessas instituições uma realidade cultural para que ela se torne hegemônica. Então, primeiro, percebe que o poder é exercido por alguns grupos que têm influência sobre as massas. O poder não é do Estado. O poder do Estado, sim. Mas o poder do pensamento, não. O poder do pensamento é nas instituições. Quando Gramsci fala de instituições que têm poder de influência sobre as massas. Galera, estou falando da época de Gramsci, mas a gente pode trazer para hoje. Rádio tem um poder de influência sobre as massas. Televisão, rede social. Esses ambientes, né, essas instituições, têm um poder de ordem política e de ordem econômica sobre todas as massas. Então, basta que nós, nessas instituições, pessoas alinhadas ao nosso pensamento, porque essas pessoas vão ser sobre a população a sua forma de pensar. E transmitindo para a população essa forma de pensar, vai ser nessa população como um todo uma hegemonia cultural. Então, na televisão, vamos colocar escritores de novela que sejam capazes de propagar, vou usar o verbo do Luciano, jogar uma ideia. E essa ideia é assistida por 30 milhões de pessoas por dia. De repente, essas massas que são manipuladas aderem a essa linha de pensamento.
Vamos colocar festivais de música, onde nesses festivais de música, os cantores estejam alinhados nessa linha de pensamento, para que eles possam exercer esse controle sobre as massas. E, exercendo o controle sobre as massas, possam exercer algum tipo de dominação, possam aplicar ou praticar algum tipo de hegemonia. Vamos colocar nos partidos políticos pessoas alinhadas a isso. É isso, a gente atinge o segundo nível, que é o nível do controle. Porque o controle é hegemônica. O controle é por meio da linguagem, ou seja, por meio daquilo que é dito, por meio daquilo que é propagado, esse controle acaba atingindo as massas. Então, aqueles pautas que é interessante para aquele grupo, se você colocar pessoas, padres, nas missas que tenham aliados a esse pensamento, e nas universidades, professores estiverem essa linha de pensamento, se na sindicatos, na televisão, trazendo para os dias de hoje, nas redes sociais, estivermos pessoas, mesmo que sejam, mas estiverem estrategicamente espalhadas nesses espaços, vai se estabelecer sobre as massas essa hegemonia cultural. A estratégia gramsciana, que é muito bem aplicada aqui no Brasil, é muito clara. Ora, se das sociedades, organizações que têm relações de poder e de controle sobre elas, eles exercem uma influência sobre essas massas, ora, é só a gente ocupar essas áreas. Essas áreas. E aí, por todos os lados, a sociedade vai se ver cercada por uma cultura. E rapidamente, essa cultura se torna hegemônica, ou seja, rapidamente, essa cultura ela consegue construir as bases da sociedade e, aspas, destruir as bases que trouxeram a sociedade até hoje. Quando os progressistas do século XX entenderam essa proposta do Gramsci, falaram, é só colocar isso em prática que vai dar certo. Quando no Brasil os movimentos de ordem progressista entenderam isso, meu, tá resolvido o nosso problema. Aí as universidades começam a ser ocupadas por pensamento, a televisão começa a ser ocupada por esse tipo de pensamento, começa aos poucos a ter uma única cultura, uma única maneira de pensar, rapidamente a revolução aconteceu. E aí a revolução marxista, que não é mais armada, porque não é o poder, são os oprimidos no poder, sabe? Os oprimidos do século XX não é a classe operária, os oprimidos do século XX são aqueles que são contra essa estrutura da sociedade, vão rapidamente tomar o poder. De que maneira, então, isso vai se dar? O Gramsci entende que a sociedade civil é constituída de instituições. E essas instituições detêm o poder. Você vai negar, por exemplo, o poder que a rede sobre as massas? Já teve mais? Sim, mas ainda detém. A igreja. A igreja detém o poder. O pensamento. As redes sociais hoje são instituições que detêm o poder. O Gramsci percebe que as instituições detêm o poder e o controle, o que ele pensa? É fácil agora. É só a gente basta a gente ocupar essas e ocupando essas instituições no campo das ideias, nós destruímos o Estado e construímos a sociedade. Então, essas bases que construíram o Estado até hoje serão superadas no meio das ideias. Na Revolução Armada. Gente, hoje no século XXI, alguém que defende o marxismo armado está muito atrasado, porque nem os marxistas defendem isso. Nem os marxistas defendem mais isso. Para eles, a revolução é no campo das ideias, é no campo da cultura. Por quê? Porque dentro dessas instituições será possível estabelecer um padrão cultural. Padrão, todos iguais. Dentro de uma mesma forma de se pensar. Por quê? Porque estabelecendo este padrão cultural, garante o domínio sobre a consciência do indivíduo. Olha que
interessante. Você atinge esse. De repente, mesmo, ela já está dentro daquele padrão cultural. Ela já está, entre aspas, dominada por essa hegemonia cultural. Alguns de vocês no ano que vem vão estar na faculdade. Estou profetizando vocês. Estou brincando. Sei que estarão. E é muito comum isso acontecer na universidade. Um aluno universitário chegou numa linha de pensamento mais tradicional, mais voltada àquelas bases estruturalistas da sociedade, mas, de repente, começa a se contagiar pelo discurso do professor, pelos levantes que acontecem na universidade, começam a se deixar conduzir por a ciência, que a instituição, no caso, a universidade, construiu na mentalidade, e rapidamente esse universitário, esse aluno, já está inserido dentro desse contexto de uma hegemonia cultural. Porque o discurso, é o que eu falei há pouco para vocês, o controle da linguagem, o discurso é um discurso muito atraente. A ideia da superação da opressão, a ideia de superar esses valores tradicionais da sociedade, que não cabem mais nos dias de hoje, que é necessária uma nova sociedade, e, de repente, aquele aluno começa a ganhar um novo discurso, fruto dessa hegemonia cultural, fruto desse padrão cultural. Aí, de repente, esse aluno, ele se formou para ser professor. Aí, de repente, esse aluno professor vai ter novos alunos. E essa consciência que ele construiu para si, de repente, começa a se tornar uma consciência daquele grupo de alunos. Aí, de repente, aquele grupo de alunos começa a ganhar a sociedade civil em outras instituições, e aí, de repente, aquela cultura começa a proliferar. Aí, de repente, essa cultura se torna hegemônica. No campo das ideias, sem pegar em uma arma. Sem a necessidade de uma mínima revolução. Então, para Antônio Gramsci, nós não vamos superar a sociedade opressora por meio de a revolução armada. Não. Basta que a gente estabeleça uma dominação ideológica. Essa dominação ideológica, ele, Antônio Gramsci, vai chamar de marxismo cultural. Esse princípio de um pensamento marxista em que este pensamento controla meio que um trabalho de viralizar o processo. Eu, um professor marxista, por exemplo, tenho lá 700 alunos por semana, construo uma narrativa de uma revolução de ideias para a superação dessa sociedade. Desses 700 alunos, eu consigo atrair 100, 15% dos alunos estão comigo. Aí são 100 alunos que cada um deles começa a difundir essas ideias para mais 10. Aí, de repente, essa dominação ideológica acaba acontecendo na sociedade. Não por meio da revolução do proletariado, mas por meio daquilo que o Gramsci chama de Estado estendido, ou seja, as instituições que, no campo das ideias, vão estabelecer este padrão cultural. Que aqui no Brasil foi construído pela Igreja Católica. Movimentos da Igreja Católica, como Teologia da Libertação, estão muito alinhados a esse padrão. Nas universidades, a partir da proliferação do pensamento marxista, as mídias, por meio da televisão, novela, rádio, hoje, por meio das redes sociais, partidos políticos no Brasil, isso, no século XX, agora no século XXI, isso está muito proliferado, mas muito mesmo, através dessa proposta gramsciana. De que maneira essa hegemonia cultural foi construída no Brasil? Então, na primeira parte, eu quis fazer a hegemonia cultural como um todo, a visão gramsciana. E no Brasil, qual é o instrumento, o mecanismo, para que se estabelecesse, ao longo do século XX/XXI, essa hegemonia cultural? No Brasil, essa hegemonia ela foi construída a partir das mídias. Do ponto de vista da sociologia, o que é uma mídia? É um conjunto de meios de comunicação que atinge muitas pessoas e que exerce influência sobre o público.
Ao longo do século XX, a mídia ela foi muito impulsionada pela globalização e pelas novas tecnologias. Você tem as novas tecnologias que começam a fazer com que a mídia chegue cada vez mais. Você tem uma globalização que interliga a cultura. Então, peraí, já sei. Eu sou um gramsciano, progressista, quero difundir as bases do marxismo. O que eu vou fazer? Vou tomar a mídia. E não entendo tomar no sentido negativo, não, tá, gente? Ocupar. Aquilo que eu falei agora há pouco. Ocupar as bases, infiltrar. Me aproveitar desses recursos que a Globo e as tecnologias trouxeram para que esse pensamento possa proliferar. Então, eu vou usar meios como cinema, televisão, rádio, música, publicidade, para ocupar o sistema. A sociologia entende que é fruto de uma sociedade tecnológica contemporânea. O sistema é tudo aquilo que é utilizado pela indústria cultural. O cinema é um sistema. A televisão é um sistema. A rádio, a música, a publicidade. Hoje, as redes sociais, que chegam rapidamente em todos os cantos. Então, o que nós começamos a perceber no Brasil? As mídias, a ideia da cultura marxista do século XX e XXI começa a alcançar todos os cantos do país. Por meio da globalização, todo mundo recebe informação. As novas tecnologias, smartphones, televisão, smart TV, tudo é muito rápido. Então, basta que a gente ocupe as mídias, controlando o sistema, para que a gente estabeleça essa hegemonia cultural. É simples. Por quê? Porque esse tem uma capacidade muito grande de atingir o maior número de pessoas. E ao atingir esse grande comportamento sobre as massas, cria necessidades e controla a linguagem. Define-se aquilo que pode ou não pode ser dito. Define-se o comportamento que pode ou não pode ter sido tomado. Hoje, por exemplo, tem um debate muito intenso sobre os limites do humor. Isso cabe, por exemplo, na redação sobre os limites do humor. Né? Existe uma expressão chamada politicamente correta. Né? Tem um humorista, o Léo Lins, de direita, que combate essa hegemonia cultural por meio do humor. Particularmente, eu não gosto muito do humor dele, não é do tipo de humor que eu consumo, mas ele tem uma expressão interessante, ele fala que não é um politicamente correto, é um esquerdisticamente correto, porque está alinhado a um controle da linguagem de comportamentos estabelecido por uma esquerda progressista que com hegemonia cultural. Então, determinadas práticas de humor que há um tempo atrás poderia, hoje não cabe nessa cultura mais. Determinadas piadas ou estereótipos que se fazia há pouco tempo atrás, hoje já não cabem mais. Por quê? Porque está fora dessa cultura hegemônica, desse padrão de consciência que atingiu a grande massa, por meio das mídias, por meio do sistema. Então, essa mídia, ela vai estabelecer sobre os indivíduos uma hegemonia de pensamento. Essas mídias vão, por meio da linguagem, definir padrões comportamentais e, tendo definido padrões comportamentais, define um padrão cultural e um padrão hegemônico. Hoje em dia, a gente percebe muito movimentos de ordem conservadora fazendo exatamente esse mesmo movimento, de ocupar as mídias. Então, hoje existem programas, canais no YouTube, páginas no Instagram e Facebook de orientação conservadora que têm se utilizado dessa mesma estratégia para tentar vencer essa guerra cultural. Mas ainda não tem o mesmo alcance que o alcance da esquerda progressista. Por quê? Porque a esquerda progressista entendeu isso há muito tempo antes aqui no Brasil. Mas muito tempo. A ideia de estabelecer o pensamento a partir da mídia é muito antigo. E que agora, dentro dessa guerra cultural, o levante conservador está tentando utilizar essas mesmas estratégias. Tem alcançado muita gente? Tem.
mas ainda é um alcance bem menor do que aquilo que a esquerda progressista tem ocupado. Então, nós vivemos a sociedade brasileira hoje, muito a sociedade mundial, uma hegemonia de pensamento mais alinhado a um pensamento de orientação marxista, progressista de esquerda, que tem feito uma revolução no campo das artes, no campo da mídia, para que se estabeleça essa hegemonia de pensamento. E aí, nesse sentido, rapidamente a gente terminar aqui, surge uma figura importante também dentro dessa mesma linha, que é a ideia do Georg Lukács. Lukács é um polonês, também marxista, do século XX. Tá? Ele desenvolve as bases do marxismo na Polônia, e é interessante um marxista na Polônia, porque a Polônia é um país extremamente conservador, e ele vai desenvolver uma tese interessante, que ele chama de ontologia do ser social. Ele fala, olha, não adianta a gente querer fazer uma revolução armada se o sujeito não sabe nem o que ele é. Então, antes de tudo, o Lukács, ele quer construir uma consciência revolucionária. Consciência, mentalidade, cultura. Uma cultura revolucionária que seja capaz de superar essa cultura tradicional que nós vivemos. Então, qual que é a proposta dele? Fazer com que os indivíduos saibam o que... E o que os indivíduos são? São seres sociais. Pessoas que vivem dentro de uma sociedade e que precisam transformar a sociedade. Só que antes de definir a sociedade, Lukács entende que é necessário definir o indivíduo. Então não adianta eu querer impor uma sociedade marxista se eu não construo indivíduos marxistas. Não adianta eu tentar construir uma sociedade se eu não atingir a essência do indivíduo. Então, qual que é a estratégia do Lukács dentro desse contexto? Agir aqui, ó, na mentalidade. Criar narrativas, criar falas, criar discursos, criar ferramentas para despertar naquele indivíduo que é massa a consciência de que ele não é uma massa, e sim um ser social. E esse indivíduo que é um ser social é capaz de transformar a sociedade. Então, primeiro, eu defino um indivíduo, para depois eu definir a sociedade. Esse foi o grande erro do Marx. Quando ele provoca a classe operária a lutar, ele antes tinha que ter falado para a classe operária o que eles são. Então, beleza, vamos fazer isso agora. Só que não para superar o capitalismo, mas para superar a sociedade opressora, de orientação conservadora. Então, o que nós começamos a fazer? Criar narrativas para construir a consciência de classe. Mas não é uma consciência de classe no sentido de classe operária. É uma consciência de classe no sentido de classe social a que o indivíduo pertence nesse grupo. Minorias. Nessa ideia, por exemplo, vai surgir a ideia de minorias, de grupos oprimidos e opressores. E ao entender o que o indivíduo é, ele pode aplicar o marxismo. E aí a arte tem um papel fundamental nisso. Por quê? Porque os artistas vão ser aqueles que vão atingir a mentalidade, a consciência da população, dos indivíduos, para que esses indivíduos sejam capazes de transformar a sociedade. E, transformando a sociedade, aplicar a revolução.